Então vamos começar com uma oração? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, obrigado pela oportunidade, Senhor, porque não há outro lugar onde eu queria estar do que me deleitando na sabedoria, no conhecimento que vem do alto, em tudo aquilo que Tu tens provido para nós. Pedimos que a Tua presença aqui venha nos sustentar, nos ensinar, nos destravar, Senhor, para que nós possamos alcançar um lugar mais alto em Ti, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Daniel, do Alan que está aqui, que a gente possa realmente, Senhor Deus, provar de Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Eu ia soprar o microfone. Gente, quem não puder sentar aqui, faz um semicírculo ali, por favor. Eu vou esperar todo mundo estar aqui, tá? Porque eu creio que seja um assunto extraordinariamente importante. Peço só a sua atenção integral aqui agora, tá? Não precisa anotar nada, vai estar tudo gravado. O que eu quero começar a fazer é trazer uma série de aulas acerca do autoconhecimento, tá? O autoconhecimento, gente, parece algo muito abstrato ou muito pouco prático para a nossa vida, tá? Mas eu acho que, como vai ficar claro ao longo das aulas, é um negócio que muda a tua vida diária de uma maneira extraordinária, tá? Então, o autoconhecimento, gente, há dois tipos de autoconhecimento, tá? Existe um autoconhecimento, você sabe o que significa, né? Quer dizer, de si mesmo, tá? E conhecer, né? Então, conhecer-se a si mesmo, tá? Primeiro, para a gente entender o que é o autoconhecimento, quando um ser humano vai se conhecer a si mesmo, a gente precisa entender o que é um ser humano, certo? Vocês não prestem atenção aqui ainda por enquanto, tá? Porque isso aqui vai ficar bem claro depois, esquece isso daqui no momento. Então, por causa da natureza, devido à natureza do homem, tá? Existem dois tipos de autoconhecimento. Se você olhar para o homem, se você fizer... Se a gente fizer o que se chama de antropologia metafísica, que é você elencar, classificar as diversas partes do homem, né? Por exemplo, em mente, corpo, espírito, alma, tal, né? Você vai perceber que existem dois princípios no homem, tá? Existe o princípio natural e o princípio sobrenatural, digamos assim, né? O princípio espiritual, tá? Se você perceber na Bíblia, né? Se eu tiver errado, o Diogo me corrija, mas até onde eu saiba, existe a carne, existe a nossa natureza caída, natural, que é a carne, e existe a nossa natureza espiritual. Não são três divisões, são duas. Tá? O corpo é a divisão clássica que a gente faz, né, que a teologia faz, é corpo, alma e espírito, né? Porém, gente, o corpo e a alma são a mesma coisa. Tá? Aristóteles ensinava que, e se você procurar na Bíblia, eu acho que é mais na teologia, no desenvolver da teologia ao longo dos séculos, que foi feita essa divisão em três, né? Mas na Bíblia você vai ver, tem o homem caído, o homem natural e o homem espiritual. Até mesmo Paulo, em 1 Coríntios 15, né? Ele fala do homem natural e do homem espiritual. Tá? Né? Bom, tudo bem, mas em todo caso, tá? Isso. Só que quando se fala, por exemplo, quando as duas divisões, pode-se fazer a terceira divisão também, né?
Mas as duas divisões principais é a natureza natural, digamos, né, terrena do homem, e a natureza espiritual. Ela não é a principal. Essa é a mais importante. A natureza pecaminosa e a natureza espiritual, né? Então, aí a questão mais de uma terminologia, de um acerto de terminologia, né? Por exemplo, você pode dividir o corpo e a alma, tá? Mas no fim das contas eles são a mesma coisa. O corpo e a alma são a mesma coisa, tá? Aristóteles ensinava que a alma, ela é a forma do corpo. A alma, ela é o princípio de funcionamento do corpo. Vocês lembram que em outras aulas eu falei das potências que cercam todos os entes? As possibilidades de ação e de sofrer ação. Lembra disso? E de interação com outros seres. A alma, ela é isso. A alma, ela é o princípio de operação do teu corpo. Portanto, quando a alma sai do teu corpo, o corpo vira um mero objeto. Entendeu? Por exemplo, uma mão, Aristóteles dava o seguinte exemplo. Uma mão, tá? Ela tem a forma de mão enquanto você tem alma no corpo. Certo? Quando você morre, tá? E a alma sai do corpo, a mão não é mais mão. Ela é só um objeto. Você já viu um cadáver pegar alguma coisa? Não, né? Então, o que é uma mão que não pega nada? Não é mão. Embora tenha aparência exterior de mão, não é mais mão. Porque ela não funciona mais como mão. Entenderam? Então, a alma, ela é o conjunto de possibilidades que o corpo tem. Vocês compreendem isso? O conjunto de possibilidades, por exemplo, percepção, né, os 5 sentidos, né? Imaginação, memória, sentimentos, a capacidade de locomoção, de movimento, de esforço físico, né? Essas são as potências da alma. Essas potências não estão no teu corpo. Elas não estão no corpo, elas são da alma. E o teu corpo, ele funciona de acordo com essas potências da alma que estão operando nele. Entendeu? Então, o corpo, ele não possui movimento em si mesmo, tá? Então, por que isso é importante a gente saber para o autoconhecimento? Porque vai facilitar muito, né, as nossas análises se a gente parar de dividir o corpo e a alma. Tá? Vamos simplesmente falar da nossa natureza carnal, terrena, e da nossa natureza espiritual. Tudo o que vem, você vai ver no autoconhecimento, tudo o que vem do corpo e da alma, tá? Primeiro que você não consegue distinguir. Por exemplo, você tem um pensamento, um impulso, uma emoção. Você não consegue discernir se vem do teu corpo ou se vem da tua alma. Porque eles são uma coisa só. Tá? Quem pratica o autoconhecimento percebe. Não, mas não faz sentido eu separar o corpo e a alma. Ou a psique, de onde vem a palavra psicologia. Tá? A alma que eu estou falando aqui é no mesmo sentido que se usa psique na psicologia, tá? Que é o objeto de estudo dos psicólogos. Então, quem pratica o autoconhecimento vai perceber que não faz sentido você separar o corpo e a alma. Tá? Por exemplo, um cara me xingou no trânsito e eu tive tal reação. Me subiu uma ira assim, quase implacável. Quase que a ira chegou a transbordar e quase que eu fui lá e bati no cara. Entendeu? De onde que vem esse impulso? Vem da tua alma ou do teu corpo? Não tem como separar. As duas coisas são juntas. Tá? Agora, é claríssimo que não vem do teu espírito. Isso é muito claro. Entendeu? Então, para o autoconhecimento, né, e não para o autoconhecimento, é porque a estrutura das coisas é assim mesmo. Tá? O corpo e a alma, eles são uma coisa só. Entendeu? A matéria que forma o teu corpo, ele não é corpo, senão corpos, exatamente. Então, o que acontece? A matéria que compõe o teu corpo, essa coisa que a gente vê e toca, e que é composto de átomos e de moléculas de carbono e tudo mais, de átomos de carbono,
E essa coisa não é o nosso corpo, se separado da alma. Entendeu? Porque ele não funciona como corpo. Por exemplo, se não tiver a alma animando o teu corpo, quando você tiver um ferimento na pele, não vai ser enviado nenhuma mensagem lá para aquele lugar para ser curado, para ser cicatrizado. Entendeu? É como se você fosse um cadáver. Compreende? Então, o corpo, a matéria que compõe você, não é corpo. Quando a gente chama de corpo, tá? Então, é até para os escolásticos, na verdade, quando eles se referiam ao mundo corpóreo, eles estavam se referindo ao mundo da psique mais o mundo da matéria. Entendeu? Quando o São Tomás de Aquino falava do corpo, ele estava se referindo à alma mais matéria. Entendeu? A esse conjunto, que é alma e matéria. Tá? Então, para simplificar a guerra, vamos usar o termo corpo. Certo? É o corpo. Tá? E, prestem bem atenção, é muito claro para a gente o nosso corpo físico, certo? A gente consegue enxergá-lo, nosso corpo físico, a gente consegue tocá-lo, a gente consegue senti-lo. Tá? Só que a gente tem a nossa alma também. E ela faz parte do nosso corpo também. Ela é o princípio, o organizador do nosso corpo. E a alma nós não podemos vê-la. Porque ela é uma forma. Ela é um princípio de ação. Certo? Esse princípio de ação e de possibilidades, esse mar de possibilidades que é a alma, ele é invisível. Mas ele existe. Ele está operante no teu corpo em todo momento. Mas para nós, ele não é atingível com os nossos 5 sentidos, certo? Então, o corpo, que é a alma, ele não é evidente aos nossos sentidos. Então, quando acontece um evento, por exemplo, alguém te fecha no trânsito e sobe uma ira que você não sabe de onde veio, ela veio da sua alma. Só que como a gente não consegue enxergar a alma, essas coisas nos surpreendem. É como se a alma fosse um mar, entendeu? E as coisas vêm à superfície sem a gente saber de onde elas vieram. Esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos, imaginações. Compreende? Então a alma, ela é um mistério para nós. Até porque a nossa mente está situada na alma, né? Mente e alma são sinônimos, na verdade. Então, aí o que acontece? Quando a gente é fechado no trânsito, rapidamente vem esse exemplo que você falou, daí é uma coisa que eu, buscando compreender. Por exemplo, hoje eu estava na farmácia, fui exclusivamente, comprar uns negócios e fui na farmácia, né? E quando eu estava lá comprando, eu fui lá no Droga Raia só para comprar 2 shampoos para a Sueli, que ela pode ter comprado no aplicativo. E ela falando comigo o tempo todo, e eu com o bebê. Cheguei na farmácia, eu ligava para a Sueli para ela concluir a compra, ela não atendia mais. Uns 10 minutos. Até eu pegar eu saí, né? Mas naquele momento, assim, imediatamente começou a subir uma ira, que sobe qualquer homem quando a mulher não deixa, no momento ele está fazendo alguma coisa para ela, né? Só que, cara, naquele momento hoje, está muito viva essa experiência, porque eu parei e pensei, qual que é o raciocínio lógico que eu estou tendo para estar bravo? E eu comecei a perceber que eram várias informações que a minha mente já tinha processado, para que eu ficasse naquele momento irado, entendeu? E eu comecei a bater cada uma delas, e aplicasse uma dose de amor. Então, no fim das contas, eu saí, eu voltei para casa, eu cheguei em casa e falei, meu amor, você não, entendeu? Foi extremamente doce. Isso é a prática do autoconhecimento. Agora, é interessante que existia um raciocínio lógico, tipo assim, várias vozes dizendo sobre injustiça, sobre perder tempo, tu perdeu tempo, tu usou gasolina, tu tudo isso, mas eu não tinha percebido, eu só percebi porque eu parei no carro e fiquei pensando, eu pensei, agora eu estou entendendo o que eu estou sentindo. Entendi. Exatamente. Então, nesse caso, eu falei isso porque percebe-se claramente que a ira vem da alma. Exatamente. Pensamento. Exatamente, Então, e geralmente vem uma coisa encavalada na outra, vem uma emoção encavalada na outra e você não sabe discernir. Você nem sabe descrever o que você está sentindo, porque é muita coisa. Isso, a gente já vai entrar na questão do raciocínio aqui, tá? Eu vou explicar exatamente isso depois. Então, o que acontece?
Adiantaria alguma coisa você tentar fazer essa análise desses raciocínios que você fez antes de acontecer o fato? Por quê? Porque o próprio evento faz as coisas virem à superfície. E se o evento não suscita aquilo, você não vai conseguir fazer aquela coisa vir à tona. Entendeu? Esse é o mistério da alma. A alma, as coisas estão lá escondidas, entendeu? Dormentes. Por isso que é extraordinariamente importante você se observar no momento em que as coisas estão acontecendo. Entendeu? Por isso que é fácil a gente ser bonzinho, né? Aquela coisa clássica, né? Me incluo nisso, né? A gente ser bonzinho no púlpito, né? A gente ser santo no púlpito. E na vida prática é terrível. Entendeu? Porque falar é fácil, mas tua alma, você está falando ali, é a superfície, entendeu? Lá embaixo na tua alma, cara, tá tudo podre. Exatamente. A primeira ocasião que acontece, a pessoa faz o inverso. Né? Exatamente. Então, o que o Diogo fez hoje é, assim, clássica prática de autoconhecimento. Tá? Então, o que ocorre, gente? Vamos começar dividindo, portanto, tá? O autoconhecimento entre essa parte passiva, tá? Essa parte da alma, tudo que a gente está descrevendo agora é o passivo. Você não tem poder de decisão sobre aquilo. Muito do que vem na tua alma, você traz dos teus pais, da tua carga genética, ou de maldição, ou de decisões ruins que você tomou antigamente na vida e que agora estão pesando em você. Né? Coisas que ficam sedimentadas em você. Então, isso é passivo. Você sente simplesmente. As coisas vêm e você as sente de certa maneira. Tá? Por exemplo, o Diogo, ele controlou a ira dele hoje. Ele conseguiu controlar. Porém, ele não conseguiu não sentir. Por quê? Porque isso está fora do poder imediato dele. Nossa alma, a gente pode transformá-la ao longo de muito tempo. Ao longo de muito tempo, através de exercícios e disciplina e do poder do Espírito, da graça e tudo mais, da palavra de Deus, o Diogo pode chegar um dia em que ele não vai sentir mais isso. Nem vai chegar a sentir. Entendeu? Porém, é um processo muito longo. Tá? Mas no momento, quando a coisa acontece, você está desarmado. Você vai sentir e acabou. Aí a questão é como você lida com aquilo. Entendeu? O caso do Diogo agora, do exemplo, é a ira, né? Mas tem milhões de emoções e pensamentos que vêm. Tá? Então, então, eu falei que tinha 2 tipos de autoconhecimento. Tem esse autoconhecimento, que é você sondar esse mar que está dentro de você, que é a tua alma. O que tem lá debaixo da superfície? Tá? E existe, e sobretudo quando elas vêm à tona, vêm à superfície. E existe o outro autoconhecimento, tá? Que é o autoconhecimento espiritual, do espírito. Tá? O nosso espírito, ele é capacidade de agir, de decidir, de inteligir, tá? E de testemunhar as coisas. Então, por exemplo, quando você... Eu sugiro isso a muitas pessoas, já sugeri ao Nicolas, a diversas pessoas. Né? Não, cara, pega qualquer coisa, qualquer atividade, tá? que te interesse um pouco, e comece a praticá-la. E essa atividade que você começa a praticar, começa a te transformar, começa a despertar mais potências dentro de você. Mais possibilidades de ação. Entendeu? O que você está fazendo? Você está se autoconhecendo. Você está conhecendo as capacidades do teu espírito, da tua inteligência, da tua ação. Entendeu? Então, o autoconhecimento da nossa parte ativa, né? Existe o autoconhecimento da parte passiva e da parte ativa. O autoconhecimento da parte ativa, certo? É um autoconhecimento que não é teórico também, tá? Ele é de você simplesmente colocar certas potências que você tem em ação para que elas vão se desenrolando e vão te revelando mais e mais e mais mais e mais daquilo que está dentro de você já, das tuas capacidades de ação. Entendeu?
Então, o Luiz, por exemplo, começou a programar lá no caderninho, né? Você contou, né? Hoje você não está... A potência, né? A capacidade de agir na programação, de programar, né? Ela não foi se desdobrando em você, você não está tendo mais e mais possibilidades de ação mesmo, entendeu? Você está ficando... E assim, ao longo dos anos, vai cada vez mais. Você vai tendo cada vez mais possibilidade de ação. Então, você está se conhecendo, você está descobrindo uma capacidade. Mesmo antes de você começar a programar, antes de você pegar um caderninho, a capacidade de ser programador já estava dentro de você. Já era uma potência do teu espírito. Você já tinha inteligência para isso. Já era uma capacidade de ação que estava dentro de você. Se você não começasse a pegar o caderninho e escrever, você nunca descobriria isso. Entendeu? Então, esse autoconhecimento, gente, ele é na prática que se faz. Entendeu? É você praticando, você indo, metendo a cara e vendo, e a própria situação, a própria prática daquilo, o exercício daquela atividade, vai te revelar mais e mais e mais capacidades que você tem dentro de você. Entendeu? Então, é uma tendência da filosofia moderna se ater tão somente ao autoconhecimento e à introspecção quanto às partes passivas. E daí é terrível, gente. Isso é o inferno. Por exemplo, o Diogo, hoje, o que possibilitou ele a arrefecer a ira e a desfazer, né? Desenredar todo o nó que a razão dele fez, das justificativas para ficar irado? Foi o espírito dele que possibilitou isso, a parte ativa. Só que se você apagar a parte ativa, a parte do espírito, você só fica com os vícios. Você só fica com a parte passiva. É isso que... Exatamente. Entendeu? Aí, cara, tu tá ferrado. Cara, deixa eu somar aqui, Dani, por gentileza, se me permite. Eu estou participativo, não. Mas olha só o que Paulo fala em Efésios 2:2. Andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando naqueles que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre ele, buscando satisfazer nossas vontades carnais, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Nossa. Então, cara, eu peço que você guarde isso daí e para você ler depois de eu explicar o que está no quadro aqui, tá? Vai ficar muito mais claro o que o Diogo falou aí agora. Então, gente, eu falei há 2 aulas atrás que eu ia pegar um evento que aconteceu comigo, tá? Como exemplo, como ponto de partida para a gente fazer para eu ensinar para vocês o que é o autoconhecimento e o autoexame, tá? Então, ocorreu uma situação em que o Diogo falou para mim, o Diogo começou a fazer cálculo do meu horário de trabalho na Zion, né? E por algum motivo, não sei porquê, certo? Alguma parte passiva em mim, entendeu? Se sentiu ofendida. Por quê? Porque está abaixo da minha dignidade de coordenador e tudo mais, né? Ser tratado como um funcionário, porque você faz cálculo de horário para um funcionário. Entendeu? Essas são as razões da minha parte passiva. Entendeu? Só que, no fim das contas, a coisa mais óbvia do mundo é que numa empresa você precisa ter organização e é simplesmente uma organização prática. A verdade é simples. Entendeu? A verdade é simples, gente. Só que o nosso amor próprio, esses sentimentos que vêm na hora, eles encavalam tudo. E você, cara, se você perceber a capacidade que você tem para arranjar argumentos em favor de si mesmo, quando acontece uma coisa assim, você vai pensar, meu Deus, eu tenho 190 de QI. Nessas ocasiões, a gente é inteligente, todo mundo é Einstein, todo mundo é Isaac Newton e Aristóteles. Sim, o cara exatamente. Entendeu? Então, o que ocorre, gente? Prestem atenção aqui agora.
Então, gente, do que se trata, tá? Se trata do ciclo do amor próprio, tá? O que ocorre? Vamos lá. Aconteceu, vamos começar, tudo começa pelo evento, tá? O evento foi, no meu caso, que o Diogo fez o cálculo do meu horário. Beleza. Houve uma reação passiva da minha alma. Eu não tenho como não sentir. Isso eu não tenho culpa de ter sentido aquilo. No momento em que acontece, eu não tive culpa, né? Pode-se argumentar que, ao longo dos anos, eu já deveria ter praticado a humildade suficientemente para não sentir da maneira que eu senti. Perfeito. Mas, no momento ali, eu não tinha como não sentir. Certo? Essa parte, assim como a gente exercita o nosso corpo, ou para ficar mais magro, ou para ficar mais bonito, ou para ter capacidade de correr mais, capacidade cardiovascular maior, a gente tem que treinar a nossa alma também, para aguentar mais as coisas, para ser mais como é que se diz? Para ter mais temperança, né? Eu não gosto dessa palavra temperada. Enfim, mas tudo bem. Mas está certo, para ser mais temperada, tá? Então, o que ocorre? Mas no momento em que acontece a coisa, você não tem culpa. Entendeu? Não tem como você voltar no tempo e fazer todo o exercício de que se chama psicagogia, tá? Outro dia eu vou ensinar para vocês o que é psicagogia. Mas essa disciplina da alma, tá? E para você não sentir aquilo, certo? Então, no momento você não tem culpa, mas você tem culpa de, ao longo dos anos, você não ter desenvolvido a tua alma. Beleza. Então, eu não tive culpa no momento de ter aquela reação passiva da minha alma, certo? De me sentir ofendido. Tá? Porém, imediatamente eu sabia que a minha reação era incongruente com a verdade. Tá? Se a minha reação tivesse sido congruente com a verdade, aí eu poderia saber, não, eu estou certo, tá? Mas mesmo aqui, o cristão, por exemplo, o Diogo hoje, a reação dele é congruente com a verdade. Porque a Suelen, de fato, meio que te sacaneou. Tá? Porém, claro, tem um limite, né? Claro que tem a proporção da reação também. Né? Se você ficar irado a ponto de quebrar o vidro do teu carro, aí não, aí já passou da proporção. Tem a questão da proporção também, tá? Porém, a reação de irar-se com um negócio desse é congruente com a verdade. Aconteceu mesmo. Mas o cristão, mesmo aqui, tá? Ele tem que passar pelo processo de controlar os seus impulsos e perdoar a pessoa. Porque é muito mais proveitoso você perdoar do que você... Porque quando o Diogo perdoou, ele treinou a alma dele. Que nós nos tornamos injustos se a gente não perdoa. Exatamente. Hoje não perdoar é injustiça. Isso, mais justo. Exatamente, Mas a gente estaria certo, a gente estaria na razão, a gente seria... Exatamente. Então, eu falei do perdão cristão, né, mas todo mundo sabe, né, não vou entrar nesses detalhes, né, mas o perdão de Cristo, nosso dever de perdoar, né, que eu mencionei agora, é exatamente devido a nós termos sido perdoados de muitas coisas. Né? Enfim. Então, porém, a minha reação foi incongruente com a verdade. Por quê? Qual era a verdade? A verdade é que uma empresa precisa ter horários e era simplesmente a organização prática das coisas. Essa é a verdade. Tá? Porém, eu cheguei, enquanto eu falava com o Diogo, eu cheguei a protestar um pouco e tudo mais. Era só a voz da minha alma falando. Tá? Mas passou uns 10, 15 minutos, já percebi que era besteira, entendeu? E o que aconteceu? Eu me reeduquei. Eu vim para cá. Tá? Eu vim e me reeduquei. Tá? Então, perdão, tá aqui, ó. É que está muito pouco espaço aqui. Então, quando a tua reação é incongruente, incompatível com a verdade, como no meu caso, tá? Você tem duas opções. Reeducar-se, que é calma, respira, eu estou errado,
Vamos em frente, entendeu? Você daí enxerga claramente, a verdade fica fica tão óbvio, tão simples a verdade, gente, nessas situações. Você se poupa tanta dor de cabeça, tá? Tanto transtorno, tá? Quando você vem nesse reeducar-se, quando você toma essa via de reeducar-se, você pensa, meu Deus, cara, que maravilha que é isso. Quanto transtorno e saliva eu acabei de poupar, entendeu? Porém, você pode tomar outra via, que é comprazer-se naquilo. Por que eu falei comprazer-se? Comprazer é você se deleitar, você tirar satisfação naquilo. Tá? Por quê, gente? Porque você se compraz, porque os nossos vícios, eles são gostosos para nós. A gente gosta. Essas reações que a gente tem, tá? Quando você se compraz é porque você gosta disso. Tem gente que gosta de se irar, tem gente que gosta de ficar revoltada, tem gente que gosta de se sentir injustiçada, tem gente que gosta de injustiçar os outros, tem gente que gosta de exagerar os defeitos alheios e tudo mais. Entendeu? Então, a gente gosta dessas coisas. Então, você se compraz. Então, em vez de se reeducar, tá? Opa, percebi que é incongruente com a situação. Vou me reeducar, vou me controlar, vou examinar a questão, vou pedir perdão e está tudo certo, vamos em frente. Não, você se compraz. Aí, ao invés de você enfraquecer a alma, o poder dela de te dominar, você está alimentando ela. Entendeu? Você está alimentando a besta, você está alimentando o bicho, o leão. Você está alimentando o leão que vai te comer um dia, em vez de enfraquecê-lo. Tá? É nesse contexto que está escrito, inclusive, do grego, o pobre de espírito. Exatamente. O pobre de espírito, ele é, na verdade, é quase isso, tá? Mas a pobreza de espírito é quando você mata essa coisa logo na raiz. Quando vem aquelas opiniões que começam a ser formuladas para sustentar a tua própria ação e a tua própria reação, já é cortado. Opa, eu não sei de nada, quem sou eu? Essa é a pobreza de espírito, tá? Então, ok. Então você se reeduca, tá? Ou você se compraz. Aí, beleza, você se decidiu. Isso aqui tudo, gente, isso aqui acontece em 10 segundos. Isso que é o problema. Tá? Depois, passou 10 segundos, isso aqui tudo foi feito, e você esquece disso. Você esquece que você fez tudo isso. Aí quando você vai orar para Deus, você tem a impressão de que você não... Deus, eu não sei os pecados que eu fiz, eu acho que eu não fiz pecado nenhum. Meu Deus, cara, é que você não se conhece, cara. Por isso que tem tanta gente que vai pensar que vai entrar no céu, cara, e vai ser rejeitado. Entendeu? Porque simplesmente elas esquecem a maldade que elas fizeram. Entendeu? Então, muito bem. Então você pode, quando você se compraz, tá? Você vai começar o processo da autopersuasão do engano. Você vai começar a se persuadir de que a tua reação é congruente, quando ela é incongruente com a verdade. Então você vai começar a se autopersuadir, se convencer a si mesmo. Tá? Não é através de argumentos, você não vai escrever nada. Isso é tudo assim, ó, muito rápido. Tá? Para se autopersuadir, você precisa fazer duas coisas, que é suprimir a verdade e tecer a mentira. Tá? Para suprimir a verdade, quer dizer, a verdade, você sabe, no fundo você sabe a verdade. Então você precisa suprimir, você precisa calar ela. Tá? Então o que você faz? Primeiro, você se revolta contra a sua própria consciência. Porque, como você sabe no fundo que você está errado, a tua consciência começa a te acusar que você está errado. Entendeu? Se eu tivesse insistido nesse negócio com o Diogo, começado a brigar com ele e tudo mais, o que aconteceria? Minha consciência como Daniel, você está errado, você sabe a verdade no fim das contas. Entendeu? Então,
Aí o que acontece? Você se revolta contra a tua consciência. O teu amor próprio, o teu desejo de se comprazer no vício, na lama, se revolta contra a verdade, contra a voz da tua consciência, que está te falando a verdade. Aí o que acontece? A voz da tua consciência, você não admite que aquilo é a voz da tua consciência. Você projeta, aqui ó, projeção. Você projeta a voz da tua consciência na outra pessoa. Então, toda revolta que você tem contra a sua própria consciência, você projeta na pessoa. Aí você começa a odiar a pessoa mortalmente, mas você está odiando a tua consciência. Entendeu? Você toma a outra pessoa como se ela estivesse te acusando, mas ela não está te acusando, é a tua consciência que está te acusando. Aí você começa a se rebelar contra ela, você sente rebeldia, revolta. Tá? Isso tudo é para suprimir a verdade. São mecanismos, a gente é muito inteligente, por isso que eu falei, é QI 190 isso aqui, gente. Tá? A gente é muito inteligente nessas coisas. Enfim, aí, para suprimir a verdade, você também se isola. Por quê? Porque você tem medo do confronto. Tá? Então, além de se revoltar contra a voz da tua consciência e projetar a voz da consciência em outra pessoa, você se isola da outra pessoa, porque ela simboliza para você a voz da tua consciência. Você vai ter que admitir a verdade. Então, começa o processo de isolamento. Você, por exemplo, se eu tivesse insistido nesse negócio do Diogo, né, eu teria começado a não vir mais na casa dele e tal, assim, o cara começa a se isolar. Por quê? Porque eu quero suprimir a verdade. Eu não quero ouvir a verdade, não quero me confrontar com a voz da minha própria consciência, que está sendo simbolizada por ele. Entenderam? E, além, para suprimir a verdade, também a gente entra no processo de detração do outro. O que é detrair? O que é detração? É você pintar a pessoa como se fosse uma vilã. Entendeu? Não tem os detratores do Bolsonaro? São as pessoas que ficam falando mal, ficam tentando pintar ele como se fosse um monstro. Tá? Então, para suprimir a verdade, você tem que diminuir. Por que a pessoa detrata outra pessoa? Para diminuir a credibilidade dela. Ah, esse cara aí é um bandido, é um proxeneta, tudo mais. Ninguém tem que acreditar no que ele fala, entendeu? Para descredibilizar a pessoa. Então, para descredibilizar a voz da tua consciência, que está sendo simbolizada na outra pessoa, você começa a detratá-la. Ah, mas aqui, né? Se eu insistisse nessa coisa do Diogo, mas o Diogo é não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Eu começaria falando isso para mim mesmo e eu entraria no processo de maledicência também. Eu ia começar a falar mal dele para as outras pessoas, para aliviar, para não me confrontar com a verdade, só por isso. Entendeu? E isso tudo é para fugir da verdade, gente. É o que a gente faz. Exatamente. Tá? Então, beleza, você faz tudo isso para fugir da verdade. Só que tem a outra parte do trabalho que precisa ser feita, que é tecer. Você precisa tecer a mentira. Construir a mentira. Tá? Você percebe que a verdade ela não precisa ser construída. Você não precisa fazer um grande esforço cerebral para construir a verdade. Porque ela simplesmente é. Você precisa só perceber, abrir os olhos e vê-la. Agora, quando é mentira, você precisa, assim, usar o teu QI, né, quase a 100% dele. Entendeu? Enfim. Então, aí você começa no processo de desconversa e sofismas. Tá? Todas as razões, por exemplo, os pontos que interessam, por exemplo, vamos pegar o meu exemplo de novo. O Diogo quis simplesmente, então somente, né, arrumar a operação prática da empresa, simplesmente. Né? Agora, eu começaria, se eu insistisse nisso, eu começaria a desconversar. Quando ele trouxesse esse ponto à luz, eu não ia dar importância, eu não ia responder aquilo. Eu ia fugir dessa questão, do coração da questão mesmo. Entendeu? Eu ia começar a desconversar, dar outras razões. Entendeu?
Quando esse é o ponto que decide tudo. Então, geralmente a questão tem um ponto que decide tudo. Nesse caso, uma empresa precisa ter organização prática, simples. Mas você vai começar a desconversar, vai começar a complicar a situação, como se fosse uma questão muito mais complexa, e você vai tentar desconversar, sair, evadir-se do coração da questão. Porque se você ficar no coração da questão, você vai ter que admitir a verdade. Você já percebeu um político, um cara assim, canalha, quando ele dá uma entrevista, alguma coisa assim, e o repórter faz uma pergunta simples para ele começa a fazer um rodeio todo? Isso é o sofisma, é o sofista. Tá? Então, nós somos verdadeiros sofistas nisso. Tá? Para a terceira mentira, você também precisa... há um grande reforço da autocomiseração e da autovitimização. Se você se sentir como vítima, você começa a fazer um esforço, você começa a lembrar de situações em que você se sentiu injustiçado, situações até mesmo em que você não foi injustiçado, ou que você simplesmente sofreu, ou que você teve uma doença e tudo mais, você começa a se hipnotizar para sentir pena de si mesmo. Aí, esse reforço emocional torna mais verossimilhante, mais crível, certo? A mentira que você está tecendo. Entendeu? E, para a terceira mentira, também você começa a exacerbar as suas próprias qualidades. Por exemplo, se eu insistisse nessa coisa, eu falaria, não, mas eu sou o maior gerente de lojas de toda a história de Blumenau. Eu não chegaria a tal ponto, mas eu começaria a exagerar. Você sente a necessidade de exagerar as suas qualidades nessas situações. Para quê? Para tornar a mentira mais crível. Tudo isso, gente, a gente faz para reforçar a mentira. Para deixar ela de pé, entendeu? É tipo assim, ó, a mentira é um negócio assim, ó. É difícil deixar de pé. Aí tu começa a colocar escoras, entendeu? Para sustentá-la. A autocomiseração é uma escora, a exacerbação das próprias qualidades é uma escora, tá? Enfim, e também a supressão da verdade também ajuda. Tá? É como eu querer suprimir a lei da gravidade, ó. Entendeu? A verdade é como a lei da gravidade, cara, para mentira. Ela vai puxar o negócio para cair, cara, entendeu? Aí o que acontece? Se eu começasse a suprimir a lei da gravidade, ficaria mais fácil. Da mesma maneira, a gente começa a suprimir a verdade para ficar mais fácil da mentira ficar de pé. Entenderam? Como é que funciona? Beleza, você fez tudo isso, você se isolou da pessoa, você se revoltou contra ela, você começou a maldizê-la. Muito provavelmente você já não convive mais com ela, você saiu do convívio social dela e tudo mais. Você fez tudo isso, tá? Isso aqui acontece tanto imediatamente, como eu falei, acontece em 10 segundos, tá? Como acontece ao longo dos dias também. Tá? Você vai fazendo o processo de novo, tá? Tanto que, perceba que quando você briga, quando você está numa discordância dessa natureza com alguém, você fica muito cansado. Por quê? Porque tem muita atividade mental. Porque você está gastando muita energia para fazer tudo isso. Agora, se você tivesse se reeducado lá na hora, cara, meu Deus, olha que você pouparia tanta energia, e você já estaria se preocupando com outras coisas, cara. Entendeu? Como ajudar outras pessoas, como amar as pessoas, como pregar a palavra de Deus, como, entendeu? E tu tá gastando uma energia psicológica gigante, cara, nisso daqui. Você está literalmente ofertando a tua força. A Bíblia não fala para a gente tem que ofertar força para Deus. Você está ofertando força para as trevas. Você está ofertando a tua força psicológica, psíquica da tua mente para as trevas, para a mentira. Entendeu? Beleza. O que ocorre? Passou tudo isso, você se isolou da pessoa, tudo mais, tal, como eu falei. Você vai começar a se esquecer daquilo. Tudo isso aqui que você fez, você vai começar a esquecer disso. E você vai racionalizar. Racionalização, em psicologia, é você, depois de ter ocorrido o fato, você dá uma razão diferente daquela que te motivou originalmente. Por exemplo, o Diogo falou assim, Daniel, você é feio. Aí eu fui lá e dei um soco no nariz dele. Entendeu?
eu dei um soco no nariz dele porque eu me senti ofendido, porque eu tenho complexo, alguma coisa assim, entendeu? Aí depois, daqui a 10 anos, eu falo, não, aquela vez eu dei um soco no Diogo porque eu estava aquela semana eu estava muito estressado, ou porque o Diogo tinha feito outra coisa para mim, entendeu? Não. Isso é racionalização, entendeu? A posteriori se chama isso, quer dizer, depois de ocorrido o fato, você dá outra razão. Você cria um raciocínio, entendeu? Para substituir o verdadeiro raciocínio que teve, a verdadeira relação de causa e efeito que teve originalmente. Tá? Então, gente, a racionalização ela é outra mentira em cima dessas mentiras que você contou a si mesmo. Tudo isso que você fez, você vai esquecer e você vai criar uma racionalização, na qual, quase sempre, tá? Você vai ter o papel de vítima e outra pessoa vai ter o papel de vilão. Entendeu? Pronto, tudo que você fez, todo o auto-engano, ele vai se resumir simplesmente quando uma pessoa te pergunta, você vai ver essa narrativa que você criou, quando alguém pergunta, mas o que aconteceu para você não dar mais com tal pessoa? Aí você vai dar as razões. É racionalização. Tudo que você fez, todas as mentiras que você contou para si mesmo, vão se resumir num raciocíniozinho que você vai fazer, de, 3 frases. O fulano fez tal coisa para mim, tal, eu já estava de saco cheio, blá, 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 e eu fui embora. Tudo aquilo se transformou num raciocínio, mas é falso. Então, é falsidade em cima de falsidade. Tudo isso daqui já era falsidade, certo? Aí, depois você esqueceu... Não, cara. Não. Tá louco? A pessoa que faz isso, ela tem tanta... Todos nós fazemos isso, tá? Mas tem gente que vive na lama mesmo. Tem gente que se rola, entendeu? E eu peco, tá? Mas tem gente que vive no pecado e abre assim, né? Como é que se diz? Toma o pecado a goles largos, entendeu? Então, o que ocorre? Tudo isso acaba no fato de ser mentira. Isso. Mas tudo isso é o amor próprio. Tudo isso é o desejo de se deleitar nos próprios vícios. Aí o que acontece? Você vai se viciar. Assim como a gente se vicia em doce, a gente se vicia, tem gente que é viciada em sexo, em bebida alcoólica, em qualquer coisa, você se vicia nisso daqui. Você fez uma vez, a tua alma vai aprender, ela vai ficar cada vez mais eficaz em fazer isso. Entendeu? Aí você vai gostar cada vez mais desse gostinho e esse processo todo aqui vai ficar cada vez mais eficaz. Tá? E o fato mesmo de você ter se enganado uma vez vai te deixar mais suscetível a se enganar mais vezes e mais propenso a se enganar mais vezes. Por isso que eu chamo de ciclo. Porque uma vez que você faz isso daqui, ele te leva a fazer de novo, cada vez pior. Tá? Então, o que ocorre? Isso tudo é um amor próprio, gente. Você está se idolatrando a si mesmo. É a idolatria de si. A idolatria do eu. Então, vocês já perceberam, gente? Quem se sente muito injustiçado, a pessoa que fala muito, sou injustiçado, não sei o quê, a pessoa que reclama muito de injustiça, mas geralmente ela é, assim, um veterano nisso daqui. Veterano. Um perito da NASA, entendeu? Disso daqui. Um cientista dessa ciência aqui, de se enganar, do auto-engano. A pessoa que é, de fato, injustiçada, ela não se sente, ela não fica reclamando. Tá? Ou ela começa a agir como se ela fosse culpada. Vocês já ouviram falar daquele complexo que tem das mulheres, eu não vou falar, Duncan Kruger, eu acho que são 2 cientistas, né? Das mulheres que são estupradas. Isso é um fenômeno arquiconhecido, tá? Universalmente conhecido na psicologia. A mulher que é violentada, ela se culpa a si mesma. Ela se sente suja, ela sente, não, eu sou errada. A sujeira está em mim. Para aliviar a dor da violência que foi feita contra ela. Entendeu?
Então, isso é um fenômeno conhecidíssimo. Então, a pessoa que é injustiçada, tá? Geralmente, quase sempre, ela ou vai tomar a culpa para si, ela vai se autoculpar, tá? Quando a pessoa é de fato, a pessoa vive uma injustiça terrível. Tem gente que é mesmo, cara, entendeu? Cara, se vocês começarem a estudar história, cara, vocês vão ver cada coisa horrorosa. Pois é, ou, né, fala com o pastor Diogo, o Diogo também sabe. Então, a pessoa que ela é de fato injustiçada, ela vai se culpar a si mesma, ou ela vai tentar, por toda a lei, vai usar toda a força dela para promover a justiça. Às vezes a pessoa pode até exagerar, tem gente que exagera, às vezes tudo mais, mas você vê que a pessoa tem assim uma gana de justiça, entendeu? De defender o mais fraco e tudo mais. Tá vendo? Então. É. Da injustiça sofrida, exatamente. Então, pode entrar em outro extremo também, né? Tudo pode se exagerar, né? Na prática, você tendo intenção boa e tudo mais, né? Então, a pessoa que é de fato injustiçada, tá? Ou ela vai se ver como o injustiçador, como o culpado, ou ela vai tentar loucamente promover a justiça. A pessoa que fica reclamando de ser injustiçada é porque ela está no auto-engano. Tá? Pode, mas aposta, cara, toda vez. Eu aposto o meu carro, que ela é uma perita nisso daqui. A pessoa que fica reclamando. Ai, mas ninguém me compreende, né? 2 reclamações, né? Eu coloquei até aqui, ó, de ser incompreendido, de ser injustiçado, né? Ah, mas ninguém me entende, não sei o que, né? São 2 das principais, tem diversas outras, tá? E tudo isso, mas a pessoa está crente que ela foi injustiçada, gente. Por quê? Porque ela tem um negócio dentro dela que tem QI 180. Quando ela está no estado natural, o amor próprio dela ativa um QI de 180. Quando ela sai daquele gostinho do amor próprio, entendeu? Ela volta a ter QI de 100. E tem mais o fato de esquecer. Então, ela não tem como remontar tudo isso que foi feito. A natureza carnal dela é mais inteligente do que ela mesma, digamos assim. Entendeu? E mais, fora que tem o Satanás também, né? Eu nem entrei no Satanás. O Satanás, ele entra aqui, gente. Isso aqui é brincadeira. Isso é. Quando o Satanás entra nisso daqui, cara, isso aqui é uma máquina muito mais potente. Exatamente, é. Foi o engano de Eva e tudo mais, né? Uhum. O que ele diz? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por quê? Ele fala assim, ó, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a mente ou a consciência cauterizada. A consciência cauterizada é justamente o auto-engano. Isso, a cauterizada quer dizer que você já esqueceu. Você já não consegue mais. Você tem uma doença. Você mesmo se tornou incapaz de perceber o próprio mal que você faz. Por quê? Porque você ama a mentira. Você ama, aqui, ó, tá, com prazer-se. Porque tudo isso aqui foi feito para você conseguir se comprazer. Como um porco que quer ficar, né, chafurdando na lama. Você quer chafurdar na lama, então você vai fazer tudo isso daqui. Exatamente. Só que Deus sonda os rins e os corações. No juízo final, bicho, tu não vai esconder isso de Deus. Tá? E tanto que as pessoas que forem para o inferno, elas vão achar Deus justo. Deus vai pegar, você é bom, você é injustiçado, Deus vai mostrar isso aqui tudo. Ó. Aí a pessoa, meu Deus, é verdade, Senhor. Me manda para o inferno. Entendeu? É isso que vai acontecer. Então, o que Então, o que acontece, gente? Leia de novo aquele primeiro versículo que você leu antes, Diogo. Versículo, sequência de versículos.
Presta atenção, gente. Andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne. Pronto, só um pouquinho. Isso, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. É isso aqui, ó. É o comprazer-se. Todo pecado, ele se resume a isso, gente. A você se comprazer no seu próprio erro. Você amar o teu pecado. Entendeu? Vai lá, Diogo. Continua. É isso? Éramos por natureza destinados à ira. Por natureza destinados a ele. Então, por quê? Isso daqui a gente faz naturalmente, gente. Ninguém nos ensina isso daqui. Entendeu? Você já nasce com a capacidade de fazer toda essa mentira aqui. Lembra o experimento que eu contei para vocês das cartas? Vocês lembram? Antes da mente, digamos, reflexiva da pessoa entender o que estava acontecendo, tinha um raciocínio nela muito mais rápido, que já percebia o que estava acontecendo muito antes. A pessoa já começava a suar na palma da mão. Por quê? Porque ela sabia que uma pilha de cartas tinha mais risco do que a outra, embora ela não tivesse formulado isso verbalmente ainda. Só 40 jogadas depois que ela formulava isso mentalmente. Mas ela já sabia. A inteligência dela, o raciocínio dela já sabia. Só que esse raciocínio é muito rápido. E esse mesmo raciocínio, tá? É isso daqui, é o que faz isso daqui. Não que esse raciocínio seja ruim em si, né? Mas, por causa do pecado, ele opera para o mal também. Entendeu? Então, acho que é isso daí. Então, assim, esse é o primeiro capítulo do autoconhecimento. Eu trouxe o ciclo do amor próprio. Tem milhares de coisas que eu vou trazer aqui. Então, gente, fica como exercício espiritual para todo mundo, tá? Quando acontece alguma coisa com você, na situação, tá? Não começa com as pequenas coisas, porque é muito difícil. Começa com as coisas que mais te chamam a atenção. Por exemplo, essa coisa do Diogo se irar hoje chamou a atenção dele. Pô, um negócio que fez ele refletir. O meu negócio de ficar revoltado, né? Revoltado não, né? De ficar um pouco indignado com aquilo ali. Não no xadrez, estou falando do cálculo de horário que o Diogo fez. É um negócio que me chamou a atenção. Pensei, cara, por que a verdade é tão simples para mim, entendeu? Só que como eu já tenho prática nessa coisa, um pouco de prática, né? E vontade de acertar também, deu uns 20, 30 minutos, eu percebi. Entendeu? Eu pensei, cara, mas por que, cara, que eu fiz isso? Aí, tá, depois eu vou me examinar. Entendeu? Então, toma nota dessas coisas que acontecem no teu dia a dia. Às vezes, no momento, você não tem como meditar naquilo, você está no dia a dia, na correria, né? Mas quando acontece, respira fundo, beleza. Depois, eu vou ver o que aconteceu, o que se passou comigo. Tá? E tenta sondar a origem daquilo. Entendeu? Você vai perceber que vai estar em algum lugar da tua psique, né, do teu corpo, né, como eu falei antes. Não, naturalmente, por exemplo, se você estudar filosofia socrática, aristotélica, platônica, tá? Todas elas estão te ensinando a morrer para si mesmo, a matar essa natureza carnal, tá? Porém, gente, a gente não consegue matar sozinho. A gente precisa da graça de Deus. Nós, como cristãos, a gente está numa posição infinitamente mais vantajosa do que um Aristóteles e um Sócrates. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. Nós estamos fazendo isso por imitação a Cristo. Nós temos um exemplo, que é Cristo. Nós temos Ele mesmo, que nos ensina. Não teve uma oração aqui em que Jesus veio aqui? Não tenho dúvida, cara. Eu acho que eu tenho mais... Eu estou mais certo de que Jesus estava aqui do que da minha própria presença aqui. Eu acho que se apostar... Não, cara, eu não sei se eu estava lá, mas Jesus estava. Então, Jesus mesmo vem e te ajuda, entendeu? Agora, Aristóteles estava lá. Ele tinha QI 290, mas, né, o Espírito Santo tem QI 5 milhões. Né? Tá? Então, é isso por hoje.